Já havia um tempo que eu queria falar sobre esse assunto, e principalmente porque essa pessoa em especial fez uma vez um vídeo sobre a minha pessoa, falando, dando opinião sobre o meu relacionamento com o meu marido. Coisa que eu acho assim um pouco estranho, porque não é legal falar sobre a vida dos outros, principalmente algo tão privativo assim, que, sinceramente, ninguém por aí sabe exatamente o que está acontecendo no nosso dia a dia. Mas, devido a tudo isso, hoje me chegou um vídeo, na verdade, um áudio, que foi postado no YouTube, com um relato de uma pessoa que se relacionou com borderline. Eu já sei que essa pessoa, inclusive através do meu próprio marido, teve um relacionamento conturbado com uma borderline no passado, no qual gerou aí um fruto, um filho desse relacionamento conturbado. Eu não sou mãe. Eu sou borderline desde os meus 18 anos, hoje em remissão. Estou aí com 43 anos, mas não tenho quilometragem rodada como vocês querem nos imputar. Inclusive, nesse relato, enfatiza muito o lado sexual do borderline, como se todos nós fôssemos promíscuos e não conseguíssemos ficar sozinhos. O primeiro ponto que a gente deve analisar desse relato é que é uma história pessoal. É uma experiência única, exclusiva de uma pessoa com outra pessoa. Um relacionamento não acontece se você não tem ao menos duas pessoas. Difícil é a autorresponsabilidade. Difícil assumir sua autorresponsabilidade em relacionamentos. Muito mais fácil é culpabilizar o parceiro que te decepcionou ou te frustrou de alguma forma. Só que a vida não funciona dessa forma. Todos, incluindo quem tem transtorno, precisa aprender o que significa responsabilidade afetiva e autorresponsabilidade. Isso tudo é um caminho longo que a gente aprende no nosso autoconhecimento. Que hoje eu dedico os meus dias a ensinar, a passar essa informação muitas vezes de forma gratuita ou quando é pago com valor simbólico, que custa muito menos do que um jantar ou almoço com uma pessoa que você conheceu no Tinder. Eis o relato da pessoa. A pessoa tinha terminado um relacionamento de 4 anos e se aventurou no Tinder. Essas foram as palavras dele. E não foi uma, foram algumas. Só que antes, ele disse ter relacionamentos normais. Mas aí encontrou essa borderline no Tinder. Deu match, ele mandou uma mensagem de madrugada, achou que ela não fosse responder, porque era madrugada, mas ela respondeu. Primeiro ponto, uma pessoa que está no Tinder e ambos tinham acabado um relacionamento, ela um relacionamento de 18 anos e tinha um filho de 5, ele um relacionamento de apenas 4 anos, ambos estavam no Tinder. Gravem isso. Relacionamentos que iniciam no Tinder. Qual é o futuro? Quem vai pro Tinder? Quer casar? Quer algo sério? Ou quer simplesmente um cardápio de pessoas que você vai apenas usar para algum momento, para um fim específico, e depois descartar? Como falamos sobre estar ou não rodados se a pessoa busca alguém num aplicativo de relacionamentos? Eu acho um pouco contraditório desde o princípio. Se você quer algo sério na sua vida, simplesmente eu não vejo conexão com aplicativos de relacionamento, e essa é minha opinião pessoal. Se você tem uma outra, guarde para si e eu a respeito. Mas essa é a minha e eu estou a expondo nesse momento. Eu não acho saudável buscarem pessoas em aplicativos onde se oferece instantaneamente encontros e sexo. Então essa pessoa mandou mensagem de madrugada e se surpreendeu, porque a border, que ele diz, né? Cadê o diagnóstico? Respondeu.
E ele conta que achou estranho, porque ela foi muito direta. Ela fez algumas perguntas, 3 ou 4 perguntas, bem direta. E já convidou para ir almoçar no dia seguinte num restaurante aberto. Ele enfatiza isso, aberto, ou seja, à vista das pessoas. E qual é o problema? Você está saindo com uma pessoa às escondidas? Eu achei até bacana da parte dela ser aberto, pela própria segurança dela e sua também. Se é uma pessoa tão descontrolada, é bom que seja aberto. Não acha? Para analisar isso. Num restaurante aberto, onde havia pessoas passando, inclusive depois, no final do vídeo, ele fala que o ex era o caminho que o ex fazia, ou seja, o ex dela passava por ali. Então, na cabeça dessa pessoa que contou o relato, fez um link de que ela fez aquilo de propósito para que o ex visse ela saindo com essa pessoa que conta o relato e que conheceu assim de pronto, imediato, marcou enquanto pro dia seguinte no Tinder. Então ele estava lá se encontrando com uma pessoa que ele não sabia, que deu um match, que conversou 3 segundos e estava ali num restaurante. Beleza. Aí ela foi direta novamente. E isso assustou ele. Um homem ficou assustado com a forma direta que essa mulher se colocou. E ela perguntou se ele fazia, né, o ato, que é o que as pessoas buscam no Tinder, em geral. Vamos dizer aí, 79,87% das pessoas que estão no Tinder buscam o quê? Afogar o ganso, molhar o biscoito. E ele usa muito a palavra brocar. Coisa altamente petulante, até. Petulante, na minha concepção, petulante. Então, ele estava lá com a mulher e ela foi direta, isso assustou ele. E, infelizmente, ele viu todos os sinais, mas ele não seguiu a intuição dele. E a culpa é dela no final. E sabe por que a culpa é dela no final? Porque ela descartou ele. Ela o bloqueou. E postou um stories com outro homem, segurando ela no colo e dando um beijinho. E tem uma poesia que ele ficou traumatizado, que ele leu. Porque ele decorou. Ele já decorou a poesia. De tão traumatizado que ele ficou de ver essa imagem com essa foto. Eles ficaram juntos 3 meses. Era pra uma pessoa estar tão perdidamente apaixonada, com essa profundidade, a ponto de ficar traumatizado com uma foto postada com outra pessoa, depois de ter pedido um término, rompido, acordado. Inclusive, quem pediu o tempo foi ele. Ela respeitou, não foi atrás, não buscou ele. Coisa que um borderline, na minha concepção, não ia respeitar, não, hein? Mas ela respeitou. Se ela era tão descontrolada assim, ela respeitou, ficou de boas. O maluco ficou lá meditando, lendo Nietzsche, Kant, Bukowski, no tempo dele. E depois reclama que ela bloqueia ele no Instagram e posta uma foto com outra pessoa. E sabe como é que ele viu isso? Ele viu porque ele stalkeou ela com outro perfil que ela esqueceu de bloquear. E ele arquitetou para ver essa foto nos stories. Ele diz isso no relato. Ela postou 8h30. Então ele planejou que no dia seguinte ia usar o outro perfil que ela não tinha bloqueado, às 8h29, para ele conseguir ver a foto e ela não ver que ele viu, porque os stories apagam em 24 horas. Meu Deus do céu. O border é mau caráter. Esse é o relato pessoal dele. Ele disse que ela nunca agrediu ele. Nunca tocou na integridade física dele. Mas abusou psicologicamente dele. Eu entendo, os homens precisam desse espaço. E de vencer a vergonha e o peso da masculinidade em falar sobre abusos. Afinal, somos seres humanos. Homens e mulheres passam por abusos. Mas não, nunca, jamais generalize borderlines, porque eu não sei o que você anda lendo sobre borderline, mas me parece que é uma galera que gosta de demonizar o borderline. E você tem até um vídeo falando sobre a Ana Maria Beatriz que romantiza o borderline, ou seja, você tem raiva da pessoa que romantiza o borderline, como se tivesse que ter só pessoas que demonizam. Você não vê que tá polarizada essa visão? E quem faz isso é quem? O borderline.
borderline faz um splitting. Ou é 8 ou 80. Inclusive no vídeo fala sobre isso. Essa coisa de 0 a 100 em um segundo. Essa coisa de 8 ou 80. Quando a gente só adota uma visão, que é a do Felipe Figueiredo e do Guido Palomitas, e contesta a Ana Maria Beatriz, que segundo vocês está romantizando, mas não é só ela, então você tem que falar do Fábio Schmidt, do Manuel Vicente, da Tariana Rocha, de várias pessoas que não estão seguindo a teoria do Guido e nem do Felipe Figueiredo, que inclusive eu acho que ele foi punido por alguma coisa aí que ele falou sobre o borderline. Então, é complicado a gente analisar sobre uma ótica pessoal, que não faz o menor sentido. Porque uma pessoa que tá no Tinder quer sexo. E é quando a mulher vai e é direta com relação a isso, a pessoa se assusta. E dali pra frente, se achou aquilo assustador, rápido demais, como ele disse, e que ela não consegue ficar sozinha, e por isso ela deixa amigas usar a casa dela como ela bem quiser. E ele ficou frequentando a casa dela, ou seja, ela não ia na casa dele, ele ia na casa dela. Ele escolheu ou não escolheu? Se ele achou todos esses pontos desde o início estranhos, como ele diz no vídeo, por que ele continuou? Aí ele diz, e pelo menos umas 3 vezes que eu me lembro ele fala sobre isso. O sexo com border é inesquecível, incomparável, único. Não sei o que acontece, mas é algo assim, é o céu. E a vida, o convívio, é um inferno. Mas ela sempre me recompensava na cama. Está lá no relato dele. Ela sempre me recompensava na cama. Ou seja, aturava aquilo tudo por conta de tchereco tcheca tcheca. Isso é uma pessoa saudável? Será que ele não deveria fazer uma terapia para entender o porquê que ele se invalidou, se desrespeitou, ultrapassou os próprios princípios e limites, se ele estava se sentindo red flags, ofendido, assustado, e mesmo assim seguiu em frente, porque, segundo ele, homem, né, missão dada, tem que ir até o fim. Aturou um jantar chato com uma velha, que ele falou que era amiga dela, com um pai de santo e com um filhinho dela de 5 anos. Nesse dia, inclusive, ele achou que ia fazer uma homenagem. Agora eu te pergunto, uma pessoa que tá com essa mentalidade muito exacerbadamente sexual, qual é a bronca da pessoa te bloquear, porque foi a única coisa que ela fez, e postar uma foto nos stories com outro homem? Qual é a tua bronca com o comportamento sexual dela, se você não observa o seu comportamento sexual? Que você só tava nesse relacionamento, amigão, pela racha. Ou não. Aturar um jantar. Ouve o seu próprio relato. Mas deve ser muito difícil para um homem admitir isso. Mas isso é um problema. Essa necessidade de sexo, esse vício em sexo, é uma compulsão e é um problema. E, em geral, quando a gente fala do outro, a gente tá falando muito sobre nós também. Será que você também não consegue ficar sozinho? Por que não curtiu aí o término do relacionamento de 4 anos? Porque foi buscar uma pessoa no Tinder e porque agiu por impulso e aceitou um convite mesmo achando estranho? Porque se colocou em situações de risco, mesmo com a intuição te dizendo que eram situações de risco? Porque insistiu num relacionamento que você mesmo disse que não houve encaixe, que vocês eram muito diferentes? Eu, sinceramente, fico sem entender. Qual é o objetivo de um relato desse? Culpabilizar o borderline pelo quê? Por ter escolhido outra pessoa para se relacionar e não você?
Ou pelos erros que ela fez no passado que não te dizem respeito, que é a vida dela. A forma como ela criou o filho dela é problema dela. O filho é dela, não é teu. A forma como ela se relacionou com o ex, problema é dela. Não é teu. A forma como ela gere a vida dela, a loja, os amigos, a casa, o apartamento dela, problema é dela, não é teu. O que você queria? Casar com ela na igreja? Eu acho que não, então assume isso. Assume essa bronca. Você queria, ela te deu isso. E se fosse você que cansasse e metesse o pé? Você ia gostar e falar, ele é narcisista, ele é abusivo. Eu vou entrar na justiça contra o que ele fez, porque foi abuso psicológico. Vocês entendem por que vocês ficam tão temerosos com as leis protetivas à mulher? Porque vocês deixam brecha. Por que vocês se relacionam com uma mulher que no fundo vocês não têm nada a ver? Por conta de... Pra quê? Qual o objetivo disso? Eu acho assim, uma infantilidade revoltante. E aí vem dar lição de moral? Ele é borderline, ela me abusou. Pelo amor de Deus, quantos anos você tem? 9? Tem 9 aninhos? Você não escolheu, não? Ela te manipulou. Ela te manipulou. Ela te manipulou aí no restaurante, ela te manipulou a escrever com os seus dedos na porcaria do celular pra mandar mensagem pra ela, né? Ela te manipulou. Foi tudo manipulado. Todas as vezes, ela te manipulou. Quando você levou ela pra um churrasco que a sua ex tava lá, estranho, né? Porque que eu saiba, nesse nicho, ex vira homem. Mas pra você vale. Pra ela não. Ela escolheu um restaurante aberto porque ela sabia que o ex ia passar. E aí ela queria fazer ciúme nele. E aí ela queria que ele me visse com ela. Porque ela já me chamou pra ir várias vezes no trabalho dele. E eu neguei. Mas você pode chamar ela pra ir no churrasco com a sua ex lá de 4 anos. Tranquilo? Churrasco com seus amigos de infância. Porque eles eram amigos antes de você ser namorado dela. E terminar o namorado. Tem uma história de amor. Família, brother. E ter papos leves. Nada demais, pô. Qualquer pessoa normal. Não, uma pessoa normal não vai no churrasco com um ex. Pessoa normal segue a vida. Desculpa lá. Pô. E vocês falam de uma forma que não existisse homem borderline. Não tem homem borderline, né? Só tem mulher borderline. Então todas as mulheres que... na teoria de vocês, são tóxicas, abusivas demais, se apegam demais e descartam do nada, são borderlines. Os 9 critérios para vocês resumem assim. Descarta e tudo muito intenso. Abusiva. Pronto, é borderline. Cadê o diagnóstico dessa pessoa? Tem? Onde tá? Que remédios que ela tomava? Fazia terapia? Fazia? Quantas vezes na semana ela fazia terapia? Que abordagem terapêutica ela tinha? Cuidado, porque simplesmente falar fulano é narcisista, isso vale pra mulher também, tá? Não tô aqui defendendo mulher. Tô falando a real. A gente precisa ter bom senso. Nós não temos um CRM pra diagnosticar ninguém. Você pode achar, desconfiar, mas gravar um relato falando que complica. Complica bastante. Porque, primeiro, é preciso realmente ser. E segundo, se você não gosta, não se relacione. Mas não culpabiliza alguém porque tem um diagnóstico. Um diagnóstico não é o que a pessoa é. Nós somos muito mais do que um diagnóstico. Cada um de nós aqui tem uma postura completamente diferente. Essa pessoa que você se relacionou não tem nada a ver comigo e eu sou borderline. E esse tipo de relato me ofende. Ofende pessoas maravilhosas. Que infelizmente, por tanto preconceito, vocês têm até asco de se relacionar. Uma pena. Uma pena
que vocês não enxerguem o quão patológicos vocês estão sendo. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido, deixa aí o seu like, compartilhe, comente. E para mais conteúdos desse, me siga aí. E me observe também lá no Instagram. Uma beijoca. Desculpa a minha intensidade, porque esse assunto me estressa bastante. Nunca generalize alguém com um transtorno. Nós somos, antes de ter um diagnóstico, seres humanos. Homem, mulher, alto, baixo, criança, mais ou menos, ou velho. Somos humanos. Tá difícil. Entenda isso. Enquanto você tá julgando o outro, vai pra terapia. Vai se observar. Tem muita coisa aí dentro, ó, pra você ressignificar. Paz e luz. Isso aqui não é um ataque de uma borderline a vocês. Isso aqui é a minha opinião. Assim como vocês transmitem as suas, eu me sinto no direito também de fazer análise e transmitir a minha. Até mais. Bom, senhores, é isso aí. Chegou a vez do meu relato. Vou contar pra vocês como é que foi a minha experiência com uma borderline. Lembrando que, na época, eu não fazia ideia que isso existia. Nenhum transtorno de personalidade, nem sabia que isso existia. Mas enfim, como é que foi a minha experiência? Estava eu me aventurando no Tinder, no auge dos meus 27 anos. E, enfim, né? Eu tive um namoro longo de 4 anos. E quando eu terminei o meu namoro, eu fui me aventurar no Tinder. E me deparei com essa moça, né? Não foi a primeira do Tinder que eu conheci. Tive outras experiências, só que foram normais. Mas enfim, quando eu conheci essa moça foi no Tinder. E a gente deu match e logo no início, eu lembro que a gente trocou pouquíssima ideia. Tipo assim, 5 minutos de ideia, né? Fui dar oi pra ela, perguntou o que eu fazia e onde eu morava. Era próximo de onde ela morava. E foi tipo assim, umas 4, 5 perguntas que ela me fez, bem objetivas. E ela mesma me chamou pra sair. Eu achei meio esquisito, eu achei muito rápido, né? E essa conversa rolou de madrugada. Ela tinha dado match comigo tipo de noite, só que eu tava dormindo, eu acordei de madrugada pra tomar água e eu vi que a gente tinha dado match, achei ela bonita pra caralho. E isso era umas 2, 3 da manhã. Daí eu mandei um oi, né? Só que assim, achei que ela só ia responder no dia seguinte. Não, ela respondeu na hora, me passou o WhatsApp. Eu perguntei o que ela tava fazendo, ela falou que tava em casa bebendo com umas amigas, né? E beleza, me passou o WhatsApp, falou oi, tudo bem, não sei o quê, perguntou o que eu fazia e tal, uma conversa muito rápida mesmo. E ela já logo em seguida falou pra gente se ver no dia seguinte. Ela me chamou pra almoçar num restaurante que era perto da nossa casa no dia seguinte. Beleza, né? Achei esquisito, mas eu topei, mina gata. Tá bom, né? Ó o buraco que eu ia me meter. Chegou de manhã, eu abri o Tinder e vi que não tinha mais um match com ela. Achei que ela tinha desistido. Fui dar bom dia no WhatsApp, ela também não me respondeu. Falei, porra, ela devia estar bêbada ontem, né, de madrugada. E, sei lá, aconteceu tudo muito rápido. Ela se arrependeu do convite, né? Imaginei que fosse isso. Tanto que no WhatsApp, quando eu abordei ela, eu dei bom dia e tal, vi que ela não respondeu. E vi que ela tava sem o match. Eu perguntei pra ela, falei, você não acha que a gente foi rápido demais? A gente mal conversou e já tá marcando de sair. Você não acha que a gente se conhecer um pouco melhor antes e tal? Na minha inocência, né? De achar que ela tava bêbada. Daí ela falou, não, que isso, não vou te engolir não, vamos aí, não sei o que. Mais uma vez super agressiva. Eu falei, tá bom, né? Beleza, fui encontrar ela no almoço e tal. Ela chegou antes que eu, já tava fumando um cigarro e tomando uma caipirinha no restaurante. E, bom, eu sou ex-fumante, tá? Eu não fumo há 5 anos, na época faz uns 2 anos que eu não fumava cigarro. Ela me ofereceu um cigarro, eu falei pra ela que eu era ex-fumante. Daí ela perguntou se eu bebia, né? Se eu queria uma caipirinha, alguma coisa. Eu falei que eu tava sem beber também, porque eu gosto de musculação e isso atrapalha. E era um dia de semana também, nunca bebi dia de semana, até quando eu não praticava esporte. E daí logo em seguida ela já perguntou se eu fudia. Tipo, ela falou assim, você não fuma então? Não bebe não, então você fode pelo menos. Uma postura bem agressiva, ela meio que me intimidou assim. Ela levantou da cadeira e foi com o corpo em direção ao meu corpo, perguntando isso. Daí eu fiquei sem graça, né? Você não espera uma pergunta dessa. Eu dei risada e falei, foda, tipo, sim, eu transo. Dei risada, né? Levei numa boa, mas achei bem intimidador. E conversa vai, conversa bem. Falei da minha vida, ela falou da dela. Na conversa ela falou que ela tinha acabado de divorciar, que ela tava com um rapaz aí que era mais velho que ela, né? Ela tava 18 anos com esse cara, ou seja, ela tinha 33 na época. Então ela tava com ele, faz as contas aí, desde o colégio, pô. Eles estudaram no mesmo colégio e tal. Enfim. E até ela falou que esse namorado dela praticava bullying com o irmão dela, né? Legal. Outra informação da hora, né? Detalhe, esse restaurante que a gente foi, ele era aberto, tá? Ele não era fechado. Ou seja, as pessoas que passavam na rua de carro conseguiam ver as mesinhas ali do restaurante pra fora. E no decorrer desse primeiro almoço, eu vi que alguém ligou pra ela, né? E perguntou pra ela o que ela tava fazendo e tal. Lógico, eu não sei exatamente o que ele perguntou, mas eu vi as respostas dela. Tipo, não, para de me ligar, eu tô numa reunião aqui, você tá me atrapalhando. Foi meio ríspido assim, desligou na cara.
tempos depois, né, eu descobri que era o ex-marido dela que tava ligando pra ela. Detalhe, a gente tava se conhecendo naquele dia e ela me falou no dia, né, que a gente tava aí almoçando, que ele tinha ido embora de casa um dia antes. Tipo, ele tinha ido embora um dia anterior daquele que a gente tava se encontrando. Ou seja, ele foi embora, ela já baixou o Tinder, já me conheceu, já me chamou pra sair, tá ligado? Foi um bagulho assim muito rápido. Outra coisa que eu achei estranha, mas até então não foi uma red flag assim pra mim, porque eu nem conhecia esse transtorno. Lógico que eu achei ela meio doida assim, mas, sabe, não achei que era algo tão patológico. Só achei ela doidinha, tipo, o jeitinho dela doidinho assim. Beleza. A gente não ficou nesse primeiro dia. Nesse primeiro encontro, na verdade. Daí a gente voltou pra casa, eu até comentei com a Natália, falei, cara, eu achei a gente muito diferente um do outro, né? Como é um jeito muito diferente, como a gente abordou as coisas, as nossas opiniões, né? Tipo assim, eu sou um cara que eu não sou de impor muito minha verdade, por mais que eu tenha as minhas opiniões, eu não sou muito de ficar imputando isso na cabeça de ninguém. Eu vi que pelo jeito dela, que ela era tipo extremamente bolsonarista e, mano, quem não fosse do jeito que ela era completamente mal. Sabe, tipo, não só com política, mas com tudo. Eu vi que ela era muito esse 880, né, do borderline. Ou a pessoa era, tipo, tava ao lado dela ou não tava, entendeu? E eu não sou assim, eu acho que, sei lá, tipo, eu tenho muito amigo que não tem várias ideologias iguais às minhas e foda-se, tá ligado? Mas tudo bem. Então eu vi que o jeito dela era muito diferente do meu e ela percebeu isso também. E a gente até comentou sobre isso na conversa do WhatsApp, ela falou, e eu acho que isso que foi o toque né, isso que foi a curiosidade do dia, tipo, isso que deu um toque especial no encontro. E eu concordei, cara, porque eu fiquei com uma puta vontade de ficar com ela. Por mais que ela fosse super diferente, sabe? E é também porque o homem, cara, se a mulher é gato, o cara já 80% de chance do cara querer pegar a mina, né? Mas tudo bem. Nesse mesmo dia a gente se encontrou à noite. Ela falou, tô indo pra um bar com uma amiga minha e encontra a gente lá. E por eu ter visto que o jeito dela era meio diferente, eu falei, cara, esse pá que vai rolar até homenagem, né? Essa mina é meio, né? Eu vi que ela era, tipo, bem sexualizada, meio doidinha. Falei, mano, esse pá que rolar até homenagem hoje, né? Ela acabou de divorciar, quer curtir, sei lá, mano. E eu fui. Na hora que eu cheguei lá, ela tinha levado o filho dela de 5 anos. A amiga, né, que era na verdade uma velha, que era na verdade uma suposta cliente dela, porque ela tinha loja e acho que ela tá tentando convencer ela de vender alguma coisa, né, no caso da cliente comprar, que nem era amiga dela, era uma cliente dela. E um cara que era pai de santo, que era o pai de santo da Umbanda que ela frequentava. E ela até me falou isso na hora, né? E no primeiro encontro já falou cara do Umbanda, mas como eu te disse, foda-se, a pessoa da Umbanda é evangélico, é ateu, eu não ligo, cara. Eu sou mente aberta, tipo, o que me importa é a pessoa, entendeu? Não que ela... o que ela segue, o que ela faz, tipo, enfim. Porque antes dela falar cara do Umbanda, ela falou, eu tenho uma coisa pra te contar, acho que você não vai gostar mais de mim. Daí eu falei, não, pode falar, não tem nada a ver. Daí ela falou cara do Umbanda, eu falei, tá, foda-se, não liguei. Enfim, daí rolou esse jantar, né, o filho dela tava dormindo na hora, daí ela até me puxou pra fora, falou, a gente não pode ficar aqui com ele pra não ver e tal, você não vai contar pro pai dele, vamos ali fora, né. Daí eu fui ali fora, a gente deu os primeiros beijos que, diga-se de passagem, foram bem esquisitos, né, era um beijo de uma pessoa que parecia que era bebê dela. Né? Daí, sei lá, vai que ela não beijava o ex-marido dela há mó tempo. Não sei, eu achei um beijo muito afobado, assim. Não deu muito match pro meu beijo, não. Mas, mesmo assim, né, baita mina gata e tal. Só que eu achei ela meio responsável, porque ela meio que deixou o filho dela lá na mesa e foda-se, tá ligado? Tipo, dormindo lá com 2 amigos dela, né, que supostamente é o pai de santo e a cliente lá, nem sei se eles são muito íntimos dela. E foda-se. Tanto que na hora que a gente voltou, o moleque tava chorando porque a mãe tinha saído fora, né, ele ficou com medo. Daí eu vi que ela era meio, tipo... meio assim, sabe? Meio negligente. Deu pra perceber. E ela ensinava várias besteiras pro moleque. Daí na hora que ela acordou, ela falou, filho, o que a gente vai fazer em tal lugar? Tipo, ela falou o nome de um lugar lá que eu acho que era perto da casa deles. E acho que era um ponto de prostituição. Daí o moleque falou, a gente vai lá comer umas putas. Tipo, o moleque de 5 anos já lançou essa. Eu nem conheci o moleque, assim, parecia o Chuck, tá ligado? Mas o moleque era bonzinho, mas ela ensinava esse tipo de besteira que eu não achei graça nenhuma na hora. Tipo, ela achou o máximo de ter falado isso. Olha como ele é engraçado, eu que ensinei ele a falar isso, não sei o que, deu risada e tal. Eu falei, mano, as ideias. Então foi muito estranho. Beleza, acabou, né, o jantar, lógico que eu esperei acabar, né, saí do nada ali, né, meio assustado, mas fiquei até o fim. E na hora que eu tava indo embora, que a gente tava indo embora, ela falou assim, vai pra minha casa, o endereço é esse. Me espera lá na porta, eu vou passar na farmácia que eu preciso comprar um negócio antes. E me espera na portaria, e porque eu vou subir, né, com meu filho antes, vou colocar ele pra dormir, e daí, quando ele dormir, você vai lá. Falei, tá bom. Eu fui no caminho todo, refletindo se eu deveria ter ido ou não, cara. Assim, meu instinto já tava falando pra eu sair fora. Só que, infelizmente, a cabeça de baixo falou mais alto, né? O cara que é homem, velho, às vezes tem essa besteira, né? De, porra, missão dada, missão cumprida, mina bonita e tal, vou lá finalizar, né? Porra, já passou a pior parte, foi um jantar esquisito, agora vamos pra parte boa, né? Por mais que eu tava, mano, com uma sensação muito esquisita, cara, um embrulho no estômago, achei que eu ia até broxar esse dia, pra te falar a verdade. Tá bom, daí beleza, fiquei esperando, né? Com todo esse conflito interno, até que ela me deu um toque no WhatsApp e falou, pode subir.
subi na casa dela, tinha colocado o filho pra dormir e, cara, a gente teve a primeira noite ali e a partir daí veio a paixão, velho. Daí tudo mudou. Foi assim, o melhor sexo da minha vida, eu lembro até hoje, assim, como é que foi. Não foi nada de animalesco, um bagulho de, tipo, triplo carpado pra trás, anal, não foi nada disso. Mas foi pareceu uma conexão muito foda, tá ligado? Tipo, nunca tinha tido um sexo tão intenso, assim, tipo, questão de olhares, não sei o que foi, mas eu sei que foi um bagulho avassalador de apaixonante, assim. Eu fui fisgado, assim, de prima, né? Então rolou a primeira noite e tal, tanto que eu fui embora, encontrei uns amigos meus no dia seguinte, contei toda a história, né, que eu achei super estranha, mas eu já tava apaixonado pela mina, assim, eu tava até assustado, porque realmente o sentimento da paixão me consumiu muito forte. E desde então, eu meio que fiquei cego, porque eu corria certo risco, né? A partir daí eu comecei a frequentar a casa da mina. As borders são assim, mano, o bagulho vai do 0 ao 100 muito rápido. Tipo, eu tinha conhecido ela um dia antes, na mesma semana eu já tava frequentando a casa dela todos os dias. Ela queria que eu dormisse lá todo dia com ela. Então foi só surra de buceta, mano, todos os dias e tal. Como que o cara não apaixona, velho? Tá ligado? É foda, mano. Então comecei a frequentar todo dia e, mano, com receio por causa do ex-marido, não sabia quem era o ex-marido, se ele tava puto da vida, se ele tinha aceitado bem o término ou não. E querendo ou não, tava, tipo, entrava na casa, tinha vários quadros da família ainda, sabe? Tipo, era um bagulho muito recente. Uma pessoa saudável não faz isso, cara. E eu tava no auge ali da texto, mano, alta, querendo brocar a mina, e eu ia, mano. Eu ia. E sabe, no fundo eu sabia que tá correndo risco. Enfim, esse foi o começo da história, mas teve vários episódios. Teve um episódio, por exemplo, eu fiquei com ela 3 meses. Foi muito rápido, eu saí rápido, né? Um episódio que aconteceu. E ela, por exemplo, ela insistia em querer fazer ciúmes. Teve uma vez que eu fui dormir na casa dela, não era o fim de semana dela com o filho, e a gente tava dormindo já na cama dela e eu ouvi um barulho lá da sala, tipo, alguém abrindo a porta. E eu tentava acordar ela pra falar que tinha alguém aí, e ela nem tinha o sono pesado, mano. Ela não mal dormia, ela era super ansiosa, acordava de madrugada com crise de ansiedade. Eu já vi isso, eu não sabia nem o que era. Eu vi ela, parecia que tava perdendo o ar no meio da madrugada. Meu, o que é isso? Ela, crise de ansiedade, não sei o que. Sabe, parecia que tava sem respirar, a pessoa se afogando. Eu nunca tinha visto essa porra na minha vida. E certa vez o ex-marido dela entrou na casa, porque ele tinha a chave. Acho que o filho tinha esquecido alguma coisa. E ele voltou lá pra buscar, tá ligado? E ela não queria acordar propositalmente, pra, tipo, o ex-marido flagrar nós dois na cama, entendeu? Eu peguei essa malícia. Ele quase chegou a entrar no quarto. Eu, tipo, dei um puta chacoalhão nela, ela acordou e foi lá ver. Mas eu vi que ela não queria acordar de propósito, sabe? Outra coisa, ela sempre queria tentar. O ex-marido dela tinha um comércio. E ela tinha um vínculo no trabalho com ele, né? Então às vezes ela queria que eu fosse lá com ela, no trabalho dele, tá ligado? No comércio dele. Falava, mano, não vou. Você tá louco? Tipo, não. Ela, não, nada a ver, vamos aí. Eu, tipo, não vou. Sabe? Parecia que queria ver o conflito, ou queria machucar o ex, de ver que tava comigo, sabe? Ela fazia o inferno. Uma vez eu fui na casa dela e a cadeira tava quebrada, uma cadeira de madeira, assim, da sala. Daí eu olhei e perguntei, meu, o que aconteceu, né, com essa cadeira? Daí ela falou, dei nas costas do meu ex, ele veio aqui, eu quebrei essa cadeira nas costas dele. Então eram vários episódios que eu via. Comigo ela não tinha essa explosão de raiva, mas com ele tinha várias. Ela me contou várias histórias, né? Inclusive, o motivo do término deles, ela me contou, foi que a mãe dele estava doente com câncer, e na visão dela, né, não sei a visão dele da história, mas que ele tinha abandonado ela, mais uma vez, a síndrome do abandono. A mãe com câncer, acho que ele começou a cuidar mais da mãe, e ela se sentiu abandonada, tá ligado? E daí ela começou a trair ele começou a trair ela, começou uma putaria do caralho. Os dois se traíram, né? Enfim, vários episódios. Ela trabalhava com comércio. Certa vez ela também me contou uma história que algum cliente veio reclamar do serviço dela e ela teve uma explosão de raiva que ela só não bateu nele porque separaram, sabe? Tipo, ela foi pra cima dele, ela me contou, ela foi pra cima dele de verdade, assim, pra bater nele e separaram lá. Então ela era muito explosiva, reativa. O que mais que eu posso lembrar que aconteceu? Bom, só por esse episódio dá pra ver, né? Uma vez que aconteceu, a gente foi numa programação, entre aspas, sossegada, assim, legal. Tava eu, ela, o filhinho dela, né, que tinha 5 anos, e um amiguinho dele de 5 anos também. E a gente quis fazer uma programaçãozinha legal com eles, né? A gente foi, tipo, numa fazendinha, assim, ver um monte de bichinho e tal. E só que, cara, ela ensinava muita besteira pro menino. Ele era bonzinho, mas ela ensinava muita merda pra ele. E não sei porquê, parecia que ela incentivava o pior dele, assim, sabe, no rolê. Então a gente tava lá, era um grupo, tipo assim, vários pais com crianças do tamanho da dele, né? E uma monitora explicando, agora a gente vai ver tal bichinho, tem que fazer isso, não sei o que, não sei o que. Do nada, mano, o filho dela chegou pra ti e falou, você é uma biscate. No meio do rolê. Tipo, todo mundo olhou pra nossa cara assim, mano, eu fiquei mega constrangido, tá ligado?
E eu fiquei bravo por causa disso, porque ela incentivava ele a falar merda, entendeu? E esse dia, tipo assim, não fiz nada no rolê, né? Lógico, fechei a cara porque fiquei puto, né? Por causa dessa situação que foi ridícula. E na hora que ela me deixou em casa, que a gente foi com o carro dela, ela viu que eu tava com uma cara de cu, ela falou, meu, o que que foi? Daí eu falei, mano, depois a gente conversa. Eu realmente tinha ficado nervoso, mas não falei nada, falei, depois a gente conversa. Isso, tipo assim, entendendo borderline hoje, pra ela deve ter sido uma puta rejeição, tá ligado? Alguma coisa do tipo, né? Ou ela previu que eu ia rejeitar ela, sei lá. Eu sei que ela me deu o tratamento de gelo, ela não falou comigo nesse dia inteiro, no outro dia, né? Tipo... E na segunda eu falei, caralho, será que eu peguei pesado com ela e tal, não sei o que, mano. Eu acabei enviando um buquê de flores, né, pro trabalho dela e tal, pedindo desculpa e tal, que eu gostava muito dela. E ela acabou me desculpando. E beleza. O que mais que aconteceu? Ah, várias coisas estranhas. Amigos, tipo, eu via que ela não tinha amigo assim de verdade, sabe? Eram só amizades esquisitas e de pouca duração. Todas. Sabe, sempre brigava com alguém, sempre alguém odiava ela. Quando a gente ia pro evento, tal pessoa ali me odeia. Da família do ex dela também, a ex-cunhada tipo assim, o ex-marido tinha um irmão que a cunhada odiava ela. Sempre alguém odiava ela, eu achava isso muito esquisito também, sabe? Ela não... Sempre tinha problema em algum lugar que a gente ia, assim. E não tinha vergonha nenhuma de falar merda. Uma vez num restaurante também, ela começou a falar que a gente tava comendo tipo uma ostra. Ela falou assim, nossa, aqui parece uma buceta, tipo assim... Parece que não tem noção de filtro, sabe? Do que pode ser falado e do que não pode ser falado em certos locais. Tipo, um restaurante cheio de família do lado e ela falando de buceta super alto. Tipo, mano... Então, eram vários momentos de constrangimento também, sabe? Em público, mas na hora que ia pra cama, meu amigo, compensava toda essa vergonha. Sabe? Todo o inferno que eu passava em público, na hora que chegava na cama, era o paraíso, entendeu? Então é realmente uma montanha russa. Você não sabe o que vai acontecer, como a pessoa vai reagir, se ela vai brigar com alguém, se ela vai explodir com alguém, se vai ter treta, se ela vai te fazer passar vergonha. Você não sabe, mano. Mas na hora a única coisa que você sabe é que na hora que você vai pra cama, o negócio vai ser muito bom. Uma vez aconteceu um episódio também que eu lembrei agora. Foi churrasco de um dos melhores amigos meus e eu levei ela. Foi o único rolê que eu levei ela, nesses 3 meses, né? E nesse rolê tava minha ex-namorada. Aquela que eu namorei 4 anos, porque foi um relacionamento saudável que eu tive e tal, e ela era amiga dos meus amigos, né? A gente começou a namorar muito depois de já ter essas amizades, né? Ela já era amiga dos meus amigos muito antes de namorar ela. Tipo amizade de infância mesmo. E ela tava no rolê. E eu até avisei essa mina que eu tava, né, borderline, e falei, ó, minha ex vai tá lá e tal, mas tipo, porra, pessoas saudáveis e normais sabem que isso não tem nada a ver, até porque eu já tinha terminado meu namoro há 4 anos. Minha ex já tava namorando outro cara, sabe? Eu já tava com ela, não tinha nada a ver, pô, questão de educação. Dar um oi e tal, ver a pessoa, né, puxar um papo de leve, assim, sem malícia nenhuma. E eu vi que ela... Engraçado que ambas são filhas adotivas, tanto a Border como a minha primeira namorada. E ela começou a humilhar, assim, não na frente dela, mas pelas costas, falar, Cinderela, não sei o quê, zoando a minha namorada que ela era filha adotiva, tá ligado? Tipo, coisa que ela também era. Muito sem noção, velho. Mas tudo bem. Na hora que a gente saiu desse rolê, até que ela se segurou, ela não fez nenhuma cagada e até me perguntou, até vi um pingo de decência, que ela falou assim, antes de chegar no rolê, tem algum assunto que você não quer que eu fale? Porque ela era explosiva, ela sabia que ela era. Ela até falou, tem algum assunto que você quer que eu filtre, que eu não fale? Eu falei, ó, se você não puder falar de política, seria bom, porque eu tenho uns amigos também que adoram falar de política, essa merda, então ia dar um, mano, sabe, tipo, tinha uns amigos esquerdistas e ela, bolsonarista, eu falei, mano, só não fala de política, sabe, se eles falarem, ignora. E ela realmente, não sei como, conseguiu se manter firme nessa promessa, ela não falou um pio. Só que na hora que a gente saiu do evento, daí começou, eu tinha que pagar, né, esse boleto aí, que foi caro. Na hora que a gente saiu do rolê, e ela tava super bem, tá? Ela bebeu e tal, mas ela tava super bem, ok, normal. Ela entrou no meu carro, deu tipo assim, uns 30 segundos, ela falou, tô passando mal, tô passando muito mal, e que não sei o que, não sei o que passou na cabeça dela. Começou a falar que tava passando mal pra caralho, que eu tinha que levar ela pro pronto-socorro. Só que quando você vê a cena dessa, você sabe que não é real, não faz nem sentido. Você sabe como a pessoa tá passando? A pessoa que tá passando mal de verdade já tá derrubada faz tempo, tá vomitando, tá zoada, ela tava 100% sobra e falando normal. Deu 1 minuto, ela fez esse drama, assim, esse show. Não, vamos pro pronto-socorro, não sei o que. Falei, bom, com louco não se discute, pensando, né, vou levar e foda-se. No pior dos casos vai acontecer o quê? Ela tem convênio aqui e tal, mas foda-se, né, vou perder um pouco do meu tempo, mas daí tô no lucro. Não tem problema, foda-se. Né, na dúvida, vamos aí então. Levei ela, dela fingiu desmaio no meu carro, né. Eu tive que pegar ela no colo. Eu não sei se ela tava me testando pra ver se eu ia dar ouvido a ela, até onde eu ia chegar, se eu ia... Não sei. Mas pode ter batido uns filmes que tava minha ex no evento, ela quis ver se eu amava ela e fez esse show, não sei, cara. Tenta entender você como é que a mente borderline se comportou e coincidentemente foi no dia que ela viu essa minha ex e fez tudo isso. Levei ela pro pronto-socorro e tal. Ela teve ataque de pânico no pronto-socorro. Ela, sabe, tipo, iam colocar soro nela, ela tentou arrancar o soro, saiu correndo da maca, fez um puta show lá dentro, desnecessário.
Mas no fim, ela tomou soro e tal, não sei o que, eu acalmei ela. A gente foi na casa dela aqui, estava rolando um puto evento, porque a casa dela não podia ficar sozinha também, tá? Sempre tinha alguma amiga, pra você ver como o border não sabe ficar sozinho. Como eu dormia lá, quase todo dia, mas tinha dia que eu não ia. Ela colocou 2 amigas dela pra morar lá com ela. Assim, de graça, foda-se, tipo, dorme aí, tem quarto sobrando. Então sempre tinha gente na casa dela. São realmente pessoas que não sabem ficar na solidão, sozinhas. Não conseguem, de jeito nenhum. De jeito nenhum mesmo, assim, parece uma criança com medo escuro. Então sempre tinha gente na casa dela, tanto que a gente voltou desse evento do churrasco e tava rolando uma festa na casa dela, sem ela tá lá. Tipo, tava umas 3 amigas dela com filho pequeno tocando terror na casa dela. E na hora que eu cheguei lá, ela foi direto pro quarto e foi dormir. Ela começou a sentir, acho que, vergonha do que ela fez no pronto-socorro. Tanto que uma amiga dela foi lá ver ela atrás dela e a amiga dela falou, ela acha que você vai ficar muito puto com ela hoje. Eu falei, não. Tipo assim, acho que ela percebeu que eu percebi que ela não tava realmente passando mal e achou que eu ia ficar puto, tá ligado? Daí eu subi com ela, fiz as pazes, lógico, né? Já me compensou com um sexo gostoso pra caralho e, enfim, se resolvemos. Aconteceram episódios assim, tá? Eu resumi, pode ter acontecido mais, não tô lembrando de cabeça agora, mas era sempre episódios assim, que você vai do inferno ao céu. E certa vez que aconteceu, do nada, tá? Depois de uns 3 meses, ela chegou pra mim e falou assim, ó, você não pode, do nada, tá? Ficou o dia inteiro sem falar comigo. Tipo, foi um feriado, quinta, sexta, sábado, domingo normal, né? Fiquei lá todos os dias, tal, transamos pra caralho, curtimos, bebemos. Foi normal. Chegou na segunda, ficou o dia inteiro sem me responder. O dia inteiro. Chegou de noite e ela falou assim, ó, você não vai mais poder vir em casa. Eu falei, como assim não vou poder mais ir pra sua casa? Dela o meu ex tá me ameaçando, não sei o quê, você não mais vai vir pra casa. Eu falei, bom, então vem você pra minha. E ela falou, não vai dar, não sei o que, não sei o que. Tipo, meio que mudou assim do nada. Eu falei, tá bom, né? E daí aconteceu isso, eu percebi que tava com cara de término isso aí. Pela voz dela e tal, eu falei. E aí que eu caí um pouco na real de novo, né? Como eu fiquei longe dela, uns 2, 3 dias que eu não podia ir lá, eu pensei, cara, eu tô fazendo cagada, mano, né? Tipo, a menina separou faz pouco tempo, o cara fica ligando pra ela, eu via que ele ligava pra ela direto, né? Eu falei, mano, esse pá aqui é melhor eu pensar um pouco o que eu tô fazendo, cara, ficar em casa, eu vou pedir um tempo com essa mina aí. Eu cheguei pra ela e falei, ó, foi tudo muito às pressas, foi tipo assim, foi intenso pra caralho, eu te conheci, eu já comecei a ficar aí, realmente eu gosto de você pra caralho, mas vamos colocar um pouco o pé no chão, vamos dar um tempo, vamos pensar no que tá acontecendo, né? Você divorciou faz pouco tempo e tal, e eu comecei a falar essas coisas que, mano, acho que é o pensamento que qualquer um teria, assim, né? E acho que ela entendeu isso como um término. Daí ela falou, não, beleza. Isso na sexta. Chegou no domingo, daí eu realmente dei um tempo pra pensar na parada, entendeu? Não chamei ela no WhatsApp e tal, fiquei refletindo, né? Sobre o que tava acontecendo. Lógico que eu sabia a resposta, que o certo era sair fora, mas quando você se apaixona é foda, mano. Tá ligado? Você paga pra ver a merda, é foda. Daí chegou no domingo, ela me bloqueou no Instagram. E daí foi um gatilho pra eu chamar ela. Falei, pô, por que você me bloqueou? Dela, não, porque te ver me faz mal, não sei o que. Tipo, ela não queria nem ver meus stories, nada, segundo ela. Falei, bom, tá bom, né? Vou fazer o quê? Daí ela me bloqueou no Instagram, só que eu tinha uma conta comercial, tá ligado? E o Instagram dela é aberto, ela só bloqueou minha conta principal. Só que eu tinha uma outra conta comercial. E logo que ela me bloqueou, vi que ela ficou aquele arco, né, do Stories. E vi que ela postou um negócio. E cara, minha intuição de novo acertou. Falei, mano, acho que é alguma coisa pra me machucar. Eu não vou ver essa porra. E eu fiquei contando, falei, não, na verdade eu vou ver. Quando der, eu marquei o horário que era, ó a loucura, mano. Eu vi que, tipo, ela postou isso 8h30 da noite. Tipo, ela bloqueou às 8h ela postou isso. Eu falei, mano, quando for 8h29 de amanhã, eu vou ver com a minha outra conta. Daí eu vou conseguir ver o que ela postou e ela não vai ver que eu vi, porque daí o story some, né? E dito e feito, eu fiz isso, chegou na segunda de noite, eu esperei até 8h29, na hora que eu fui abrir, tava ela, um cara segurando ela no colo, com as 2 mãos assim, num lugar que eu já tinha ido com ela, tá ligado? Ele beijando a boca dela, e ela colocou uma puta declaração nesse story. Uma puta declaração. Tipo assim, você é o amor da minha vida, a poesia perfeita se faz quando você junta o lugar perfeito com a pessoa perfeita. Te amo, meu amor, obrigado por fazer parte da minha vida. Eu até decorei essa merda, de tão traumático que foi. Mano, nessa hora caiu uma pressão, tá ligado? Eu falei, mano, que puta que pariu, o que é isso? Né? E, tipo, eu fiquei chocado. Eu falei, mano, como assim? Daí eu comecei a mandar pra uns amigos meus e amigas, né? Eu falei, mano, olha isso, velho. E uma amiga minha já falou, mano, ninguém conhece alguém no fim de semana e já posta um negócio desse, tem coisa errada aí. Né? Eu fiquei muito mal, só que, mano, eu não falei com ela, tá ligado? Tipo, eu não fui atrás, mano. Eu deixei quieto, tá ligado? Tipo, eu tomei um soco na cara e fiquei quieto e falei, mano, não vou atrás. Beleza. E eu fiquei mal pra caralho, rapaziada. Tipo assim, você se apaixona, você toma uma dessas, mano, você é descartado do nada. A mina já lança uma dessas, eu falei, mano, que porra é essa, velho? Tá ligado? Você fica desnorteado real, mano. Real mesmo. E olha a coincidência do destino. Aí que o bagulho fica louco.
detalhe, ela já tinha falado que o ex-marido dela tinha conhecido no PCC e eu podia correr risco por causa disso. No dia que ela falou que não era mais pra ir pra casa dela, ela falou isso. Ah, meu ex... Não sei nem se é verdade. Meu ex-marido conhece neguinho do PCC e eles podem... Pra quem não sabe, o primeiro comando da capital, né? Aqui de São Paulo, que é uns bandidos. Falou, ah, eles podem pegar você e tal. Tipo, me botou medo. Beleza. Fiquei mal, não fui atrás dela. Deu uns 3 dias depois. Como eu disse, eu não sou muito de beber nem de fumar, mas eu tava tão triste em casa com essa história que um amigo meu falou, porra, mano, vamos pra um barzinho aí pra você esfriar a cabeça, né? Sair de casa um pouco e tal. Eu falei, mano, isso aqui é boa mesmo, né? Nem foi pra respirar um ar. Na hora que eu cheguei na porra do barzinho, quem tava lá? O ex-marido. O ex-marido dela. E ele me reconheceu na hora, e eu reconheci ele na hora também de longe. Tipo, bateu o olhar assim, pshum, parecia laser, assim, ó. Um olhar com o outro, falei, puta, ele tá aqui. Só que eu ignorei, até porque eu não tava mais com ela, né? Eu falei, virei as costas e continuei meu rolê, assim. E ele veio até atrás de mim, assim, bateu no meu ombro e falou, você quer o tal, né? Tá com a minha ex, não sei o quê. Eu falei, cara, sou eu sim. Inclusive, eu já queria trocar uma ideia com você. Porque, querendo ou não, tava frequentando a tua casa, né? Você tem um filho pequeno, eu gostaria que você visse que eu sou um cara de boa, né? Pra realmente não ter conflito, né? Acho que quanto menos conflito, melhor. Já que eu conheci uma mulher solteira e vocês estavam divorciados, pra mim isso significa que vocês estavam resolvidos e que cada um era pra seguir tua vida. Inclusive, ela me falou que você tava namorando também, e realmente tava. Nisso, quando eu já troquei essa pequena ideia com ele já viu que eu era um cara, entre aspas, né, de boa, normal, assim. E, cara, a gente trocou uma ideia super franca, assim, de boa, tá ligado? Era um cara gente boa, não era nada daquilo que ela falava, né? Porque tem o lance da projeção, né? Que as boards, elas geralmente falam os defeitos que elas têm nos outros. Então ela fala que ele era extremamente manipulador, tóxico, não sei o quê. E, mano, na verdade é ela que era e ele era super de boa. Inclusive, uma vez ela falou que eu era uma pessoa super instável, tá ligado? Instável, tipo, eu nunca tinha ouvido isso, ninguém falar isso de mim na minha vida, nenhuma namorada, nem parente, nem amigo falando que eu sou instável, tipo, era um adjetivo que eu nunca tinha recebido na minha vida, e ela era pra caralho. Então esse lance da projeção é muito real também, rapaziada. Beleza, né? E começamos a trocar ideia, ele falou, cara, ela não é saudável mentalmente, eu sabia que vocês não iam dar certo, porque claramente dá pra ver que são um cara saudável e ela não é. Ele já lançou logo essa pra mim, falou, cara, eu conheço ela desde o colegial, ela me traiu todos os anos do meu namoro, tipo, eu tô 18 anos com ela, todos os anos eu perdoei traição dela. Ela já deu pro chefe, já deu pra não sei quem. Começou a falar um monte. Ah, aquele pai de santo deu também. Começou a falar os nomes dos amigos dela lá que eu conhecia, deu pra todos, tá ligado? Ele me contando. Até pra um amigo dela que era viado, ele disse, né? Não sei se é verdade ou não, mas ela falou que até pra um amigo dela, que eu sabia quem era, que era gay, até pra ele ela já tinha tentado alguma coisa, né? Diz ele que transaram, mas eu não sei se isso é verdade, tá? Pode ser paranoia dele também. Nessa eu não botei muita fé, mas nas outras eu botei fé. Até porque esse maluco era muito viado, então sei lá. Mas beleza, trocamos ideia e tal, até que ele chega no post dela, né? E mostra, fala, ó, você viu que ela postou isso? Eu falei, ela me bloqueou, mas eu tenho uma conta comercial e realmente eu vi esse post sim, né? Que ela tá com esse cara. Eu achei que era algum dos amigos dela, que às vezes ela saía, entendeu? Nem sabia quem era. Daí ele me perguntou, você sabe quem é? Eu falei, não sei. Daí ele me falou, ó, o nome desse cara é tal, e ela tá com ele desde a época que eu sou casado com ela. Antes da gente terminar, eu já tava com esse cara. Né? Ele era o amante dela, enquanto eu tava, tipo, casado agora nesses últimos anos. Então, mano, resumo da história. O cara que ela assumiu ali na foto, né? Depois que ela me dispensou, era um cara que ela já tava antes. Agora eu penso, mano, como ela conseguiu armar tudo isso? Porque, tudo bem, a gente não postava foto junto, até porque ela pedia por causa do ex-marido, supostamente, né? Mas, cara, eu convivia na casa dela. Nossa, vivia na casa dela, mano. Entendeu? Daí ele até me falou, ó, o dia que você brigou com ela lá, ele até falou assim, ele sabia de tudo que rolava. Ele falou, o dia que você foi na fazendinha lá com meu filho e com ela, vocês brigaram depois disso, né? Eu falei, a gente teve um desentendimento dela então. No dia seguinte ela tava lá no meu comércio lá com o dito cujo aí. Eu falei, caralho, mano, pra você ver como elas não suportam abandono, mano. Tá ligado? Tipo, você deu algum indício de rejeição, de abandono, mano, ela já vai estar no colo do outro, mano. É isso, tá ligado? É um medo assim, absurdo de ficar sozinha e tal. Mas é isso, rapaziada, o que acontece? Já passou 2 anos depois disso, eu não entendi ainda o que era essa porra. Eu fui descobrir o que era borderline narcisismo, tipo, 1 ano depois que eu já tinha sofrido essa merda. E como traumas, não sei, cara, eu criei um monstro tão grande dessa mina na minha cabeça, velho, tão grande que eu falei, mano, eu preciso enfrentar ela. E eu acabei indo atrás dela, mano. Fui lá no comércio que ela tinha, troquei ideia, mas, tipo assim, a gente não foi pra reconciliar sei lá, eu não faço psicólogo, não faço terapia, mas eu mesmo me propus a ir lá não pra voltar com ela, tá? Mas pra meio que, sei lá, mano, trocar ideia e tentar desconstruir esse monstro que eu fiz na cabeça, porque eu fiquei muito traumatizado com essa porra. E olha que, mano, eu não sofri nem metade do que os caras me contam aí nos relatos, né? Que é Maria da Penha, que é agressão, mano, foi uma agressão 100% emocional, tá ligado? Não teve agressão física, nada. Mas mesmo assim, cara, já dá um prejuízo do caralho. Acredita, mano. Porque essas minas, mano, fazem você se apaixonar de verdade. Eu nunca tinha sentido isso na minha vida, mano.
Uma paixão tão forte assim. É foda, mano. E é isso. Daí que aconteceu? Esses tempos aí, né? Eu voltei atrás dela ali e tal, não sei o quê. Óbvio, não rolou nada, a gente só trocou uma ideia. Ela até me pediu desculpa por ter feito eu passar por tudo isso. Até, acho que elas até se arrependem, assim, de certo modo, depois que fazem a cagada mesmo, tá ligado? Mas, foda-se, daí eu não voltei mais atrás e tal. Fui uma vez só lá falar com ela. Só que depois de um ano, né, que agora foi recente, ela voltou atrás de mim. Ela me ligou e falou, ah, como é que você tá? Tudo bem? Ah, seria muito escroto se eu te chamasse pra beber, porque eu terminei o namoro, que não sei o quê, com aquele cara lá. Né? Ai, meu filho até lembrou de você esses dias, me deixou emocionado. Tipo, mano, quis jogar um apelo emocional ali pra mim. E eu não fui, cara. E mesmo se eu quisesse, não dá, cara. Tipo, essas mulheres são tão traumáticas que, velho, você não tem nem força pra ir, nem se você quiser, mano. Tá ligado? Tipo, o bagulho azeda tanto que você nem consegue ir, mano. E eu não fui e bloqueei ela, entendeu? E a história, eu acho que acabou aí. Não sei se um dia ela vai voltar atrás ainda e tal. Mas é isso, mano, é meu relato. E, enfim, espero que contribua de alguma forma. E é isso, valeu. Bom, contei meu relato e esqueci de mencionar 3 episódios que eu achei também muito diferente, né? Vamos dizer assim. Que eu acabei esquecendo de contar no primeiro relato. Então vamos lá. O primeiro deles, como eu disse, ela tinha uma loja, né? E às vezes eu ficava lá na loja com ela, fazia companhia. Quando eu tava com tempo livre, eu ia pra lá. E uma vez eu tava com ela lá, né? Ajudando ela com algumas coisas e tal. E do nada, chegou uma flor. Chegou uma flor com uma cartinha, né? Ela ficou em choque. Eu também. E na hora até desconfiei que fosse do ex-marido dela, porque esse dia ele tinha visto a gente almoçar naquele restaurante que a gente ia, né? Que é aquele que eu falei que foi do primeiro encontro. Que as mesas ficavam fora ali do restaurante, quem passava na rua via, né? Inclusive ela fez isso de propósito, depois eu descobri isso. Ela pegou essa mesa lá fora justamente porque ela sabia que o ex-marido dela passava lá na frente no horário de almoço e via a gente. Então esse dia a gente almoçou lá, ele viu a gente, né? E eu fui pra loja dela. E logo depois chegou uma flor com uma cartinha. Ela ficou em choque, né? Daí eu falei, abre, né? Daí ela abriu assim. Daí um recado de um cara, só que tava como anônimo, não tinha o nome da pessoa. Era tipo assim, uma flor para uma linda mulher, não sei lá, tipo, era alguma cantadinha assim escrota e não tinha nome, então. Daí eu olhei pra cara e falei, meu, será que foi teu ex? Daí ela falou, não, ele não escreve assim, não fala mais nada. Como tava logo ali no começo, eu não tinha assumido ela também, eu caguei, tá ligado? Mas lógico que rola um incômodo, né? Enfim, essa é uma das situações que eu passei que eu esqueci de mencionar. Outra foi que eu também fui ver ela um dia na loja, tava com ela lá e chegou um amigo dela mais velho, assim, um cara com 50 anos. Daí, na verdade ele passou na frente da loja, ele viu ela assim, daí ele falou, bom dia, sua cachorra. Com essas palavras, mano, na minha frente. Daí eu olhei assim pra cara dele, daí ela olhou pra mim e começou a dar risada assim, nossa, ela achou o máximo. Ai, você viu como ele me chama? Ele chama de cachorra, não sei o quê. Eu falei, tipo... Daí eu fiquei tão sem que eu fui irônico, né? Eu falei, nossa, que bacana, né? Um ótimo adjetivo. Daí ela ficou dando risada, assim, tipo, ela achou o máximo que ele chamou ela de cachorra. Foi muito escroto isso também. E, enfim. E uma vez também, ela adorava fazer festa na casa dela. Ela tinha problema com todos os vizinhos ali, né? E acho que os vizinhos sabiam que ela era louca, nem... até desistiram da briga, sabe? Tipo, ela fazia festa na casa dela, fazia barulho pra caralho a madrugada inteira. E foda-se. E... uma vez ela falou, vai uns amigos meus lá em casa, umas amigas. Daí eu fui junto, né? Eu vivia na casa dela. Daí, né, eu não conhecia esses amigos, né? Mas ela falou que era um grupinho lá. As amizades dessas pessoas sempre são recentes, são sempre pessoas novas, elas vão mudando. Nunca são amizades antigas. Então era um pessoalzinho que ela conhecia há pouco tempo também, ela quis fazer uma social. Daí beleza, mano. O pessoal foi pra lá e tal, eles começaram a falar umas histórias. Tipo, começou a contar, começaram a conversar e tal, e foi surgindo assunto, né? Daí um dos caras que tava lá falou, e aquele dia que a gente fez aquela festona em casa, hein? Nossa, meu, vocês ficaram muito louca, né? Tipo, falando dela e das amigas dela. Lembra? A gente pulou na piscina bebaço, não sei o que. Nossa, foi muito bom. Tipo, um puta contexto sexual, tá ligado? E eu já tava com ela. E ela não tinha me falado que ela tinha ido pra esse rolê, entendeu? Ou seja, são pessoas que realmente, mano... a chance de você ser corno é, tipo, 200%, mano. Elas não têm escrúpulo nenhum e, tipo, ela nem ficou sem graça que o cara mencionou isso. Depois eu falei pra ela, mano, que rolê que você foi aí que vocês pularam na piscina, ficaram bebaças? Então, ele é muito legal, né, não sei o que. Começou a contar o rolê lá e tal. Eu falei, mano, só ela não ficou com ninguém, né? Ela falou que todas as amigas dela pegaram os caras, menos ela. Super estranho, mas tudo bem. É isso aí, foram 3 relatos que eu esqueci de falar no primeiro áudio. Tô mandando agora. Beleza? Valeu.
Valeu!